Nesse momento, eu queria aqui passar a palavra para o Francisco Camargo, que é nosso conselheiro, Chairman of the Board da ABS e presidente da CLM. Muito bem, então, Francisco Camargo, a palavra está com você. Bom, Dr. Lucas Borges é da NPD, funcionário de carreira da Advocacia Geral da União. Agradecer o convite e é um prazer estar aqui e vir falar e ouvir também. Como o Francisco falou, eu sou servidor público de carreira da Advocacia Geral da União, trabalhei em outros ministérios, Ministério das Comunicações, na Anatel, e estou na NPD desde janeiro, né, na assessoria ao Conselho Diretor. E acho que caiu aqui, ó. Não, estamos te vendo. Ah, estamos vendo, né? Então tá. Eu que não estou vendo apresentar agora sim. Então, estou desde janeiro trabalhando na assessoria do Conselho Diretor e com a diretora Miriam, né? Trabalhando diretamente com a Miriam. E eu achei muito interessante a parábola que o Francisco contou, e eu vou tentar, vou fazer assim, tentar ao longo da minha apresentação. Eu acho que tem alguns dos pontos que eu trouxe, dos desafios que eu trouxe, que vão, de algum modo, abordar esse tema. E só para dizer que é uma parábola, né, que a NPD não aplicou essa multa, né, e essa mas é claro que tem uma mensagem por trás, e eu entendi perfeitamente qual que é a provocação, eu achei ela muito interessante, e eu vou tentar abordar ao longo da minha apresentação, e se não for possível, se não for suficiente, também no final a gente retoma esse tema, tá, que eu acho que realmente é muito importante. Então, o ponto que foi me passado, né, os benefícios do LGPD para pessoas 5.0 e sociedade 5.0, né, relevância e urgência na adoção de ações para o desenvolvimento das pessoas e sensibilização da sociedade por exercício da cidadania à luz da LGPD. Eu vou pedir só para o Francisco também controlar o tempo aí para mim, porque eu sou advogado de formação, então se deixar aqui eu saio falando até amanhã, tá? Então, se puder ir me avisando, se o tempo for chegando mais perto do finalzinho, tá? Porque aí eu vou acelerando, vou me controlando aqui um pouco, tá? Então, esse tema, né, quando foi passado, eu pensei, então, ou seja, o tema geral, de algum modo, era a relação entre cidadania e proteção de dados, né? Então, eu dividi em duas partes, né, cidadania e proteção de dados. Na segunda parte, eu chamei aqui de desafios, e eu vou, então, começar aqui da primeira parte, tá? Bom, eu queria, então, inicialmente, né, fazer aquela contextualização, né, falar um pouco, né, de que a gente hoje vive numa sociedade digital, né, uma sociedade que está baseada, né, numa relação que é cada vez mais online, né? Hoje não faz muito sentido a gente nem diferenciar o mundo online do mundo offline, porque a gente está, né, praticamente o tempo todo online, e a pandemia ela veio, na verdade, acelerar esse processo de transformação, de digitalização, né, das relações sociais e das relações econômicas, né? Então, tanto esse próprio evento aqui, tantos outros eventos, né, o próprio mundo do trabalho, de algum modo também, ele se digitalizou, teve que se adaptar, né, já vinha se adaptando, mas com a pandemia isso ampliou. E uma das causas e consequências desse processo os dados pessoais, né? Então, os dados pessoais podem ser entendidos como extensão da personalidade das pessoas, são informações que são produzidas e rastros que vão sendo deixados pelas pessoas, e isso vai permitir uma série de inovações, uma série de viabilizar uma série de produtos e serviços que podem ser elaborados de formas que eram inimagináveis há poucos anos atrás, né? Então, esse processo de intensa transformação, a gente vai visualizando, como eu falei, que vem sendo acelerado pela pandemia e por novas tecnologias, né, como a inteligência artificial, que vão potencializar e apontar para um futuro que é cada vez mais digital e cada vez mais estruturado com base nos dados, né? Digital e economia movida a dados. Aí eu pego outro ponto, eu não vou aqui fazer
detalhar, né, ou fazer uma conceituação de cidadania, mas eu queria destacar 2 pontos, né? Primeiro que, quando a gente fala em cidadania, a gente tende a associar com a ideia de, eu chamei aqui de autonomia pública, né, da participação popular, da participação do cidadão no espaço público, né? Eu trago aqui, então, 2 fotos de uma manifestação pública, né, e o voto, né? Então, quando a gente fala em cidadania, quando a gente fala em cidadão, a gente vai pensar exatamente nessa forma de participação, nessa forma de exercício de algum tipo de manifestação perante o público, né, no espaço público. E, como eu falei, a gente vive um processo de digitalização, né, e esse exercício da cidadania ele vai se dar cada vez mais também em meios digitais, ou pelo menos também se baseando, né, nesses meios digitais. A cidadania também ela vai se tornando cada vez mais digital. Agora, a gente tem que considerar, então, que se a cidadania tem essa faceta mais pública de participação no espaço público, ela tem um outro lado que é muito relevante, que é do espaço privado, né, da autonomia privada, né? Para que o exercício da cidadania no espaço público seja possível, né, e aí vamos focar aqui na ideia de cidadania digital, é fundamental que haja essa proteção no espaço privado, né? No espaço privado que vão se formar as ideias, né, das pessoas, que as pessoas vão ter liberdade para poder discutir, para poder, seja fazer todas as ações que elas consideram fundamentais e que depois vão ser levadas ao ambiente público. Eu trago aqui essa charge, que é uma charge famosa, né, provavelmente vocês já devem ter visto, que diz, né, na internet ninguém sabe que você é um cachorro, né, um cachorro conversando com o outro, que obviamente é aquela fase da internet de já algum tempo atrás, né, da internet em que vigorava aquela ideia de anonimato, né, que você tinha aquela visão de que eu poderia, né, navegar pela internet sem ninguém saber quem eu era. E a gente sabe que, na verdade, isso mudou, né? Longe de ser um lugar de anonimato, né, estar conectado hoje, né, seja num computador ou num celular, na verdade, é deixar rastros, abrir espaço para algum tipo de vigilância, né? E essa outra charge aqui, ela, embora ainda seja um computador, né, talvez o mais adequado fosse alguém usando um smartphone, mas ela mostra muito claramente aquilo que acho que todos nós temos noção clara de que a internet é um espaço também que é muito possível você ser rastreado, você ser vigiado, e as empresas com as quais você se relaciona, ou o setor público também, eles podem ter acesso a dados, e se não houver algum tipo de supervisão, algum tipo de regramento que estabeleça um ambiente de confiança e de segurança, isso pode gerar uma série de problemas, e com impactos, então, na cidadania, porque esse espaço privado, essa proteção do cidadão no espaço privado também é parte fundamental da ideia de cidadania, né? E aí, avançando um pouco na discussão, vamos pensar na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que eu venho dizendo até agora é que, numa sociedade digital, a proteção de dados pessoais é um pressuposto essencial para o exercício da cidadania, porque nós estamos numa sociedade que é cada vez mais digital, uma economia movida a dados, e a ideia de cidadão, a ideia de cidadania, ela passa a se vincular, como eu falei, a um modelo de cidadania digital, que, por sua vez, também está estruturado, ou vai sempre se basear na ideia de dados pessoais. Então, há um vínculo, eu diria, direto entre o exercício da cidadania e a legislação de proteção de dados pessoais. Falando um pouco sobre a LGPD, eu diria, então, que a gente pode até entender a LGPD como tentando uma lei que vai tentar dar essa confiança nesses processos de tratamento de dados pessoais. E se eu fosse resumir a LGPD, claro que se a gente fosse falar sobre tudo a LGPD aqui, daria para falar por horas, mas se eu fosse resumir em 2 pontos centrais, eu diria que a LGPD tem 2 objetivos. Um é garantir transparência aos processos de tratamento de dados pessoais, e aí com transparência vem a questão da confiança, vem a questão de você, dos controladores, né, que são as organizações que são responsáveis pelo tratamento de dados, informar aos titulares de dados o que vai ser feito com aquele dado, com qual finalidade, qual que é o prazo que aquele dado vai ser tratado, né? E essa transparência ela é fundamental justamente para que tenha essa outra faceta importante da LGPD, que é a ideia de autodeterminação informativa, que nada mais é do que conferir aos titulares dos dados, aos cidadãos, a possibilidade de ter um controle maior
sobre os seus dados pessoais, né? Essa ideia de autodeterminação informativa, que é uma ideia que está muito vinculada, se a gente for pensar aqui, sob esse ponto de vista, com a ideia de cidadania. E o cidadão, ele é, por isso que eu usei a palavra autonomia antes, é aquele que controla a sua própria lei, que faz a sua própria lei. No caso aqui, do ponto de vista da LGPD, é aquele que tem, de alguma maneira, o controle sobre o uso dos seus dados pessoais. Então, eu diria que esses dois pilares, né, transparência, de um lado, e autodeterminação informativa, o controle sobre o uso dos dados pessoais, estão no centro da LGPD, né? Como eu falei, eu não vou entrar muito na LGPD aqui, no detalhe todo, mas eu diria que os princípios, né, que estão na LGPD, que eu trago aqui nesse slide, eles são também uma parte muito importante desse processo e dessa necessidade que a gente tem. No Brasil, nós estamos nesse processo de construir uma cultura da proteção de dados pessoais, porque, como a gente sabe, a legislação no Brasil ela vem com um certo atraso em relação a outros países, que por um lado é ruim, mas por outro lado é bom, porque a gente pode se espelhar em boas experiências no exterior e também em boas experiências aqui de outros setores no Brasil de regulação e de legislação, né? Então, a ideia de finalidade, né, ou seja, a utilização do dado, ele deve ter uma finalidade clara e específica, que deve ser informada ao titular, né? A não discriminação, que é você não utilizar o dado para fins abusivos, ilícitos, né, ou discriminatórios. A necessidade, que é um princípio muito importante, que ou seja, eu só devo coletar aqueles dados que são estritamente necessários para aquela finalidade, ou seja, não pode haver uma coleta indiscriminada de dados sem nenhum tipo de controle, né, sem uma finalidade clara. A transparência, que eu mencionei, a prevenção e segurança vai entrar, né, na questão dos incidentes de segurança, dos vazamentos, né, dessa cultura que precisa ser internalizada por todas as organizações para mitigar riscos e eliminar danos, né, e evitar a ocorrência de danos para os titulares. E a ideia de responsabilização e prestação de contas, que eu vou também retomar mais à frente, a ideia de accountability, né, que é o fato de os controladores, as organizações, eles adotarem políticas internas de conformidade com a legislação. Tá? Eu diria que esses princípios aí, eles são a base da LGPD, junto com a ideia de autodeterminação informativa, né, e são fundamentais para o exercício da cidadania no século XXI. E aí eu passo por desafios, né? Assim, a lei ela aponta para uma série de caminhos, traz tenta, vamos dizer assim, trazer novas regras e princípios para se lidar com o que a gente está vivendo hoje. E aí a gente tem, então, juntando essas duas coisas, né, cidadania e proteção de dados, alguns desafios que eu passo a falar aqui, né? A educação, né? A LGPD, ela não é uma legislação, embora a gente tenha a ideia de, sempre quando pensa em lei, pensa em intervenção, pensa na figura, vamos dizer assim, né, do policial, né, daquele que, no caso da NPD, que vai lá e vai multar, vai fiscalizar. Mas, na verdade, se a gente for ler a lei de forma bem adequada, um detalhe, a gente vai ver que tem um foco muito grande nas ações educativas, seja dentro das próprias organizações, que estão, como eu falei, estamos pensando aqui numa cultura da proteção de dados, né? As próprias organizações precisam adotar boas práticas, precisam, claro, dentro do contexto, né, considerando o tamanho da organização, né, tudo isso, mas as ações educativas elas são parte fundamental da própria ação dos controladores de dados. E a própria NPD também, como eu falei, a NPD não é o policial tão somente, claro que sim, ela vai ter que exercer nos casos extremos, quando for necessário, mas ela tem um papel prévio a esse, que é um papel de promover o conhecimento sobre as normas de proteção de dados pessoais e medidas de segurança, um papel de orientação, né? Regular não é somente policiar, mas é também, de algum modo, se me permite dizer assim, professorar, né? Ou seja, ser também um professor, sabe? Ensinar e tentar promover a cultura e o conhecimento, porque, claro, se o conhecimento é maior, se as organizações estão mais capacitadas para lidar com a lei, é certo que o policial vai precisar entrar em cena, né, de forma subsidiária ou hipóteses bem menores do que se o foco for apenas a polícia, né? E aí eu trago, né, a importância de adultos, crianças e adolescentes lidarem com a tecnologia de forma saudável, entenderem o uso de seus dados pessoais no ambiente digital, né? Ou seja, não só as organizações, não somente a NPD, mas todos nós, de algum modo, precisamos
entender melhor ou estar capacitados e educados, né, para lidar com o uso da tecnologia que é feito dia a dia, né, por todos praticamente no país, né. Essa é uma notícia recente que eu acho interessante trazer, né, 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, né, um relatório da OCDE que mostra-se o tamanho do, do abacaxi, vamos dizer assim, que é preciso descascar no Brasil, né, assim, da alfabetização digital, porque essa é uma competência fundamental, eu diria, para o cidadão do século XXI, né, de você ter uma capacidade crítica, de você ter condições de, no mundo que tem um excesso de informações, né, é fundamental ter essa capacidade crítica, né, de leitura mesmo, básica, né, e de uso da tecnologia, e isso mostra o quanto ainda nós estamos atrasados em relação a isso, e eu creio que a LGPD, ela aponta, pelo menos, para o norte de tentar enfrentar essas questões, claro que não somente a LGPD, né, isso é um tema complexo, que envolve uma série de atores sociais, mas eu acho que a LGPD e a legislação de proteção de dados ela pode contribuir com essa discussão, né? Um segundo desafio que eu considero muito importante é o do governo digital, né? Essa chargezinha aqui, uma brincadeira, né, da burocracia, né? Bom dia, que podemos atrapalhá-la. Eu acho que eu gosto bastante porque ela resume muito bem, né? Qual que é a questão aqui, né, do fato dos serviços públicos serem muito ineficientes, né, e lentos. E essa citação do relatório da OCDE sobre a revisão de governo digital feita em 2018 no Brasil, e ele diz assim, né, influenciado por sua experiência com os prestadores globais de serviços, como Amazon, Google, Facebook, Airbnb, os cidadãos esperam que os serviços públicos possam proporcionar experiências semelhantes em termos de usabilidade, praticidade e simplicidade, né? Então, esse me parece que é o desafio, né? Uma sociedade digital, ela não pode conviver com o governo analógico, ela precisa conviver com um governo que seja, que oferte serviços digitais, que seja baseado em evidências, baseado em dados, né? Orientado para o cidadão, porque é essas experiências que os cidadãos já estão tendo com outras empresas, né? E isso é fundamental para que o próprio cidadão possa se relacionar de forma adequada com os governos, né? Então, como eu falei, né? É um imperativo, eu diria até, se pensar em governo digital hoje, né? Como parte dessa ideia de cidadania digital e como parte da ideia de proteção de dados. E aqui há um vínculo também muito forte com os dados pessoais, seja porque os dados eles podem ser um insumo muito grande para a inovação, né? Para que o governo possa basear os seus serviços e as suas ações em inteligência, mas ao mesmo tempo também é uma preocupação de que não haja uma deturpação, não haja um uso indevido desses dados pessoais por órgãos governamentais, né? A questão da confiança, mais uma vez, ela entra aqui e da transparência, principalmente no governo, ela entra como um alicerce fundamental para essa formatação do governo digital, né? Como eu falei, o princípio da responsabilização e prestação de contas ele é muito importante porque ele traz essa ideia, e aqui mais uma vez, batendo nessa tecla de que a regulamentação ela não é só sanção, ela não é fiscalização e aplicação de penalidade, mas ela envolve também que as organizações assumam, públicas e privadas, assumam a responsabilidade, né, prevista na lei, né, de conformidade com a lei, né? Então, ou seja, estamos falando aqui de um cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Claro que a NPD tem um papel muito relevante aqui de estimular, e aí a gente volta na questão da educação também, né, de estimular que boas práticas sejam adotadas, e aí estão aí as associações empresariais, né, os diversos stakeholders que podem e devem contribuir para que esse princípio ele seja observado, né? E isso aqui também é tirado da lei, né, da LGPD, o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente que assegure mecanismos de participação, né? Então, isso é um ativo relevante, né, seja do ponto de vista da reputação da organização, seja do ponto de vista de produzir uma relação de confiança, porque eu não tenho como ela ter um serviço digital, inovar, se eu não tenho uma relação de confiança com o titular. E a pedra de toque aqui é justamente a proteção de dados pessoais. A gente sabe que
investimentos em proteção de dados, eles vão certamente trazer retornos futuros, né, para as organizações. E aí, outro ponto que eu também acho muito importante, que eu no fundo já vim falando aqui ao longo do tempo, e eu acho que direciona um pouco a pergunta, a parábola inicial trazida pelo Francisco, é a de regulação inteligente, né? Não adianta também que a regulação, ela seja, aí eu insisto, né, seja baseada somente em experiências que a gente sabe que não deram certo, né? Como eu falei no início, o fato da legislação de proteção de dados no Brasil ela ter sido editada com atraso, ela nos traz problemas, mas ela nos traz também vantagens, que é a possibilidade da gente olhar as outras experiências e ver o que deu certo e o que deu errado. E entre essas experiências, eu estou pensando não somente nas agências estrangeiras de proteção de dados, mas nas agências brasileiras. Então, a gente sabe que várias agências reguladoras passaram muitos anos focando, né, no estabelecimento de processos sancionadores, né, muitas vezes sem um planejamento muito claro de ações de fiscalização, e isso trouxe retornos, eu diria, pífios, né? Isso está documentado por exemplo, acordos do TCU. Então, a gente precisa de para um cidadão, uma cidadania digital, uma sociedade digital, um governo digital, a gente precisa também de uma regulação que seja inteligente, que seja uma regulação do século XXI, né, que sim, que traga participação, que traga escuta da sociedade, que seja baseada em evidências, né, que seja previsível, né, que tenha planejamento e que seja proporcional. Né? Eu não posso vir com uma sanção milionária num caso que não envolve riscos, né? Então, essa ideia de risco, por exemplo, ela está presente em toda LGPD. Eu até menciono que a NPD encerrou agora tem pouco tempo, né, a nossa consulta pública do regulamento de fiscalização, e ele traz um pouco essa ideia, né, de regulação responsiva, né, ou seja, de utilizar a sanção como uma última medida a ser adotada. O foco é o resultado, o foco é a conformidade com a lei, né, o foco é que as condutas se adequem à lei, que a legislação seja protegida, e a gente sabe que, para isso, o foco não pode ser na sanção, o foco não pode ser a sanção pela sanção, porque isso vai gerar efeitos que são negativos. O foco é o resultado, o foco é a conformidade com a lei. Então, a gente precisa, sim, de uma regulação inteligente. E aí, para fechar, eu não sei se eu estou dentro do tempo, eu estou fora do tempo, mas claro que a gente pode continuar aí depois na participação no debate. Me parece que o quebra-cabeça aqui, né, de tudo isso que eu vim falando, né, da cidadania, da proteção de dados, né, ele envolve aqui esses 4 aspectos, né, de tentar uma busca de equilíbrio entre inovação, porque, sim, como a gente fala em sociedade digital, economia baseada em dados, né, por exemplo, inteligência artificial, a gente está falando em inovação, estamos falando em desenvolvimento econômico, isso é fundamental para que aumento da produtividade, né, educação, e isso são elementos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, a ideia de inovação. Mas essa inovação, como eu insisti também ao longo da minha fala, ela não pode vir sem confiança, sem transparência e sem observância dos direitos titulares, porque é claro que sem isso a gente não vai conseguir verdadeiramente inovar e verdadeiramente avançar. Então, acho que essa busca por esse equilíbrio aí que vai entre esses 4 pilares aqui, essas 4 pecinhas desse quebra-cabeça que a gente precisa tentar enfrentar, mas tendo elas como norte, acho que o caminho está bem traçado. Era isso, espero que tenha ficado dentro do tempo e claro que eu fico à disposição para a gente continuar a nossa discussão aqui.